Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Better watch out. You better not cry. Better not. Olá, gente, tudo bem? Vamos então começar agora mais uma lição sobre gases. Na lição passada, a gente estudou a mistura dos gases que se encontravam dentro de um recipiente rígido, tipo assim, um recipiente de vidro, um recipiente de um metal, de tal maneira que não houvesse variação de volume. Tá lembrado? Então, naquele volume constante, a gente media a pressão de cada gás, a pressão parcial ou a pressão total. Só que na aula de hoje, o que a gente vai ter agora é o seguinte, uma situação um pouquinho diferente. Eu vou ter um recipiente de volume variável, ou seja, eu tenho assim, tipo um êmbolo. Então, eu vou armazenar o gás dentro de um recipiente, colocar uma tampa, logicamente, hermética, para não deixar escapar nenhuma molécula, mas essa tampa poderá se movimentar. E sobre essa tampa eu vou colocar um peso representando uma pressão constante. Quer dizer, se esse peso estiver lá o tempo todo, quer dizer que a pressão ela é uma pressão constante o tempo todo. Tá certo? Bem, então agora você vai imaginar o seguinte, que eu tenho uma mistura de dois gases, um de bolinhas brancas, outro de bolinhas pretas. E veja bem, e aquele peso está sobre a tampa e aquela tampa está parada. Quando a tampa, logicamente, está parada, significa que a pressão sobre o gás é igual à pressão do gás contra a tampa. Então ela para quando as pressões externa e interna se equilibrarem, forem iguais. Tá bom. Então agora você tem esse gás, essa mistura gasosa e tem aquele pezinho em cima. Só que agora eu vou fazer uma operação que é o seguinte, eu vou retirar as bolinhas brancas. Quer dizer que eu vou tirar uma parte do gás. As moléculas de um certo tipo vão sair daí. Aí o que acontece? Logicamente ficou mais vazio. Então quer dizer que a pressão interna diminuiu. Então essa tampa vai empurrando e vai parar depois quando? Quando novamente o gás que sobrou igualar a pressão com a pressão externa. Bom, agora o volume do gás ele reduziu. Então, esse volume que contém apenas um tipo de gás, apenas um dos componentes, você vai chamar de volume parcial. Veja bem, a pressão é a mesma, porque o volume foi reduzindo até que ele para num certo ponto. Ou seja, quando a pressão externa ficou igual à pressão interna. Então a pressão não mudou, mas o que mudou foi o volume daquele gás que sobrou dentro do recipiente. Aquele volume é chamado de volume parcial. Tá bom, mas você poderia fazer uma outra operação. Em vez de você retirar as bolinhas brancas, você poderia retirar as bolinhas pretas. De qualquer maneira, iria diminuir o número de moléculas gasosas. Logicamente, ia diminuir a pressão. Aí o que acontece é que a pressão externa fica maior, ela vai então vai diminuindo o volume do gás até que chega uma hora que ela para. Na hora que ela para, quer dizer que novamente a pressão externa se igualou à pressão interna. Mas o volume do gás agora é menor, porque o número de bolinhas brancas é menor do que tinha no total. Tudo bem? Onde ele parar, você vai medir o volume. Aí, então, o volume só daquele componente. Aí você vai chamar assim, volume parcial daquele componente específico. Bem, então, essa ideia de você medir o volume parcial, ela é muito teórica. Quer dizer, você tem que imaginar que tem que retirar um dos componentes e deixar o outro. Mas tudo bem, mas a gente pode dar uma definição para essa situação. O que é o volume total? Bom, o volume total você soma todas as moléculas numa certa pressão e aí você tem o volume total. Tudo bem, de todas as moléculas. Agora, qual é o volume parcial? O volume parcial de um componente I é o volume ocupado por apenas aquele componente I na mesma pressão e temperatura em que a mistura inicialmente se encontrava. Logo, semelhantemente ao que ocorreu com a pressão parcial de Dalton, aqui vai acontecer também com relação aos volumes parciais. Se você quiser saber o volume total, você considera o número de mols total, tá certo? A pressão vai ser uma pressão determinada e você determina qual é o volume que aquele sistema gasoso está ocupando. Tudo bem? Agora, o que vai ser o volume parcial? O volume parcial você deve considerar o seguinte, qual seria o volume ocupado somente por aquele componente, desde que a pressão fosse a mesma que a pressão da mistura, tá certo? E você vai levar em consideração apenas o número de mols
de moléculas daquele gás específico. Tá certo? Aí, na hora que você achar os volumes parciais, você pode também fazer assim. Eu acho o volume de cada componente, o volume parcial de cada componente, e eu posso somar e vou achar o volume total da mistura. Então, o volume total é igual à soma dos volumes parciais. Como no caso da lei de Dalton, a soma das pressões parciais era igual à pressão total, na lei de Amagar, a soma dos volumes parciais é igual ao volume total. Tudo bem? É muito simples, não tem nada de demais. A lei só fala isso, que se você somar os volumes parciais, você obtém o volume total da mistura. Tá bom? Vamos resolver então o exemplo 1. Making a list is checking it twice. It's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. O exemplo 1 fala assim: calcular os volumes parciais e o volume total da mistura formada por 0,2 mols de butano e 0,4 mols de propano, a temperatura de 600 Kelvin. Considerando que a pressão total exercida pela mistura gasosa seria de 0,82 atmosferas. Quer dizer que essa é a pressão total, essa é a pressão que eu vou usar para o volume total ou para os volumes parciais. Resolvendo agora, você teria então o seguinte: vamos aplicar a equação dos gases, PV igual a nRT. Bem, para o butano, você vai colocar assim: a pressão vai ser P total. O volume vai ser o volume parcial do butano, que você não sabe quanto é. Mas o único cuidado é que o número de mols agora vai ser o número de mols do butano, apenas, vezes R vezes T. Então vai ficar assim: 0,82, que é a pressão total, vezes o volume do butano, V do butano, é igual a 0,2, que é o número de mols do butano, vezes R vezes T, vezes 0,082 vezes 600. Faz as continhas aí, você vai achar o volume parcial do butano igual a 12 litros. Nada de especial. Eu simplesmente usei o número de mols do butano. E aí eu achei o volume parcial do butano. Bom, analogamente, você vai fazer a mesma coisa para o propano. Vai aplicar a equação dos gases, PV igual a nRT. Qual que vai ser a pressão? A pressão é a pressão total. 0,82. O volume do propano você vai querer descobrir, é o volume parcial, assim chamado. É igual ao número de mols do propano apenas, que é 0,4, vezes R vezes T, quer dizer, vezes 0,082 vezes 600. Então, o volume do propano, o volume parcial do propano é igual a 24 litros. Faz as continhas, você vai achar esse valor. Tudo bem? E se eu quiser saber qual é o volume total? Bom, eu tenho duas maneiras. Eu posso fazer o seguinte: eu posso considerar um número de mols total, eu vou descobrir qual é o seu volume total. Ou eu posso fazer pela soma dos volumes parciais. Vamos fazer das duas maneiras. Então, primeiro vamos fazer usando a equação dos gases, só que considerando o número de mols total. Então vai ficar assim: a pressão total é 0,82. O volume total, vou descobrir, é o volume VT. É igual ao número de mols total vezes R vezes T. Ou seja, 0,82 vai ser a pressão final. Vezes o volume da mistura, que vai ser o volume total, é igual. Qual é o número de mols total? Você tinha 0,2 mols de butano e 0,4 mols de propano. Quer dizer que o total vai dar 0,2 mais 0,4 vai ser igual a 0,6 vezes R vezes T, vezes 0,082 vezes 600. Faz essa conta, o volume total vai ser igual a 36 litros. Muito fácil, nada especial. Como é que seria outra maneira de você chegar no volume total? Se você souber os volumes parciais, é só você somar os volumes parciais. Veja bem que nós achamos 36 litros, né? Agora, pela lei de Amagar, a gente vai fazer o seguinte: o volume total é a soma dos volumes parciais. Ou seja, seria o volume do butano mais o volume do propano. Então vai ser assim: volume total 36, tá certo? O volume do butano nós já calculamos, deu 12 litros. E o volume do propano deu 24 litros. Então, 12 do butano mais 24 do propano vai ser igual a 36. Tudo bem? É isso mesmo. Quer dizer, ou você calcula
sabendo o número de mols total, ou você calcula o volume total sabendo os volumes parciais. Beleza? Vamos agora estabelecer algumas relações. Vamos dar uma recordada na lição anterior entre a pressão parcial e a pressão total. Então, qual é a relação que nós temos? Vai ficar assim. Primeiro, vamos relacionar as pressões. Depois eu vou relacionar os volumes. Então, a relação entre as pressões parcial e total seria assim. De um determinado gás I, vamos chamar de I assim, ficaria assim. A pressão parcial do gás I vezes o volume total é igual ao número de mols do gás I vezes R vezes T. Sobre, agora, a pressão total. Vai ser a pressão total vezes o volume total é igual ao número de mols total vezes R vezes T. Bom, vamos cortar o que nós temos de comum aí. Quando você estabelece a relação entre as pressões parciais, o volume fica fixo. Então, o V vai ser igual para a determinação da pressão parcial e para a determinação da pressão total. O R e o T também. E a gente vai chegar à seguinte conclusão. A pressão parcial de um gás I sobre a pressão total é igual à fração molar desse gás I. É a mesma relação entre o número de mols daquele gás em relação ao número de mols total, que se chama fração molar. Então, a relação entre as pressões parcial e total é igual à fração molar de um determinado componente numa mistura gasosa. Tudo bem? Analogamente, você vai fazer o mesmo raciocínio agora para comparar os volumes parcial e o volume total. Então, vai ficar assim. Qual vai ser a pressão quando você calcula o volume parcial? É a pressão total vezes o volume I daquele componente I, volume parcial daquele componente I é igual ao número de mols do componente I vezes R vezes T. Sobre, como é que você calcula o volume total? Vai ficar assim, a pressão total vezes o volume total é igual ao número de mols total vezes R vezes T. Bom, o que a gente vai poder cortar? Bom, quando você mede o volume parcial, você considera a pressão total. Então, P vai ser igual em cima e embaixo, pode cortar o R e o T também. E aí você vai chegar à seguinte conclusão. O volume parcial em relação ao volume total é igual à relação entre o número de mols. Ou seja, essa relação se chama fração molar. Então, VI sobre VT é igual à fração molar do componente I. É idêntico para a relação entre a pressão parcial sobre a pressão total e também volume parcial sobre volume total. Essas duas relações são muito importantes para informar qual é a fração molar dos componentes gasosos numa certa mistura. Muitas vezes o cara fornece a relação volumétrica, volume parcial em relação ao volume total. Ele está fornecendo a fração molar. Outras vezes o cara fornece a relação entre as pressões, a pressão parcial e a pressão total. Ele também está fornecendo qual é a fração molar. Tudo bem? Beleza, eu acho que não tem nenhum problema, mas vamos resolver o exemplo 2 nesse momento. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. O exemplo 2 tem o seguinte texto. Calcular a fração molar de cada componente da mistura formada por 4 mols de hidrogênio e 6 mols de oxigênio. Bom, isso é muito simples. Então, você vai fazer assim. O que é fração molar? É a relação entre o número de mols de um componente em relação ao número de mols total. Beleza? Então, você vai ter o seguinte. Qual é a fração molar do hidrogênio? É o número de mols de hidrogênio em relação ao total. Então, vai ficar assim. Tem 4 mols de hidrogênio, certo? Sobre o número de mols total. Quanto que vai ser? São 4 mols de hidrogênio mais 6 mols do oxigênio. 4 mais 6, 10. Então vai ficar 4 sobre 10, que vai ser igual a 0,4. E qual seria a fração molar do oxigênio? Muito simples. Fração molar do oxigênio vai ser número de mols do oxigênio em relação ao número de mols total. Isso vai ser igual a número de mols do oxigênio 6 sobre 10. 10 é o total, vai dar 0,6. Eu já sabia que tinha que dar 0,6. Porque sempre a soma das frações molares é igual a 1. Se você já sabe de um deles, já sabe que o hidrogênio era 0,4, logicamente, do oxigênio deveria ser 0,6. Tá beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui, o exemplo 3. He knows if you've been bad or good.
O exemplo 3 fala assim: a pressão de uma mistura gasosa é de 12 atmosferas. Veja bem que ele já deu a pressão total, falou a pressão da mistura. A mistura é formada por 5 mols de gás A e 15 mols do gás B. Calcular as pressões parciais de cada componente. Para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiro calcular qual é a fração molar de cada componente. Se eu sei a pressão total e eu sei a fração molar, eu acabo descobrindo qual é a pressão parcial de cada um deles. Vamos começar calculando a fração molar. Quanto que é a fração molar do componente A? Vai ser o número de mols de A sobre o número de mols total. Ou seja, vai ser igual a 5 sobre 15 mais 5, porque tem 15 mols de um componente e 5 do outro. Então, 5 sobre 20, isso vai ser igual a 0,25. Esta é a fração molar do componente A. Fácil pra caramba você calcular a fração molar. Vamos calcular a fração molar do componente B. Bem, então vai ficar assim, o número de mols de B sobre o número de mols total. Ou seja, vai ficar 15 sobre 15 mais 5, que é 20. Então, 15 sobre 20 vai ser igual a 0,75. Bom, agora eu já sei a fração molar de cada um deles. Ok? Qual vai ser a pressão parcial? Bom, a pressão parcial é uma fração da pressão total. Então, a pressão parcial do componente A vai ser igual à fração molar do componente A vezes a pressão total. Então, vai ficar 0,25 vezes 12, que vai ser igual a 3 atmosferas. Então, agora eu já sei que a pressão do componente A é igual a 3 atmosferas. E do componente B? Bom, você pode fazer agora de diversas maneiras. Você sabe que a pressão total é 12, você pode tirar, então, os 3 do componente A, o que sobrou do componente B. Tá bom. Mas você pode também fazer da seguinte maneira: a pressão parcial de B é igual à fração molar de B vezes a pressão total. Quer dizer, é uma parte da pressão total, é uma fração da pressão total. Então vai ficar assim: a pressão parcial do componente B é igual a 0,75 vezes 12. 12 é a pressão total. Essa conta vai ser igual a 9 atmosferas. Eu já sabia disso, porque eu sei que a soma das pressões parciais tem que dar a pressão total. Existem várias maneiras de você fazer. Eu só quero que você entenda o seguinte: essas relações entre pressão parcial e pressão total, que é igual à pressão molar, é importante. A mesma expressão você vai fazer também para os volumes parciais. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 4. Calcule os volumes parciais dos componentes e o volume total da mistura, constituída de 4 mols de xenônio e 6 mols de radônio. Então, nós temos 2 gases nobres, 4 mols de xenônio e 6 mols de radônio. A pressão total da mistura é de 8 atmosferas e a temperatura é 27 graus Celsius. Beleza? Então tá bom. Então vamos começar a fazer a resolução. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é o volume parcial do xenônio. Veja bem, porque você vai aplicar a equação dos gases, PV igual a nRT. Só que se você quiser saber o volume parcial, você vai usar apenas o número de mols daquele componente. Para o xenônio vai ser o número de mols do xenônio. Então vai ficar assim, PV igual a nRT. A pressão total foi dada, 8 atmosferas. O volume parcial do xenônio vai ser V do xenônio. É igual número de mols do xenônio, que é 4, apenas 4 mols, vezes RT, 0,082 vezes 300. Daí, o volume parcial do xenônio vai ser igual a 12,3 litros. Fácil pra caramba. Muito bem. Como é que você vai calcular agora o volume parcial do radônio? Bem, vai fazer do mesmo jeito. PV igual a nRT. Só que você vai usar a P é pressão total. O volume parcial é somente o volume do radônio, vezes o número de mols do radônio, que é 6, vezes R vezes T, vezes 0,082 vezes 300. Então, o volume parcial do radônio vai ser igual a 18,45 litros. Quer saber qual é o volume total? Tem duas maneiras. Ou você soma o número de mols, ou você soma os volumes parciais. Vamos somar os volumes parciais. O volume parcial do xenônio calculado deu 12,3. O volume parcial do radônio deu 18,45. Então, qual vai ser o volume total? Pela lei de AMH,
é só somar os volumes parciais. Então, o volume total vai ser igual a 12,3 mais 18,45 vai ser igual a 30,75 litros. Tranquilo? É muito importante. Então, a fração molar é a mesma relação que há entre a pressão parcial e a pressão total. E também é igual a relação entre volume parcial e volume total. Essas relações são importantes. As relações entre pressão parcial, pressão total, volume parcial, volume total e fração molar, elas vão aparecer, elas aparecem demais, elas vão ser úteis para vocês. E aí, gente, vamos fazer um exercício meio enrolado agora para a gente ver que mesmo matérias simples podem ganhar um grau de dificuldade, um certo grau de dificuldade. Então vamos lá. Watch out, you better not cry, better not fight, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Exercício 9 do grupo 2. Vamos ler e resolver esse exercício agora. O enunciado diz o seguinte: num eudiômetro contendo uma mistura de C2H2, que é o acetileno, certo? C2H4, que é o eteno, hidrogênio H2 e nitrogênio N2 a 107 graus Celsius e pressão normal. Pressão normal quer dizer uma atmosfera. Junta-se excesso de oxigênio na mesma temperatura e pressão. Fazendo-se saltar uma faísca elétrica, verifica-se uma contração de 30 centímetros cúbicos na mesma temperatura e pressão. Então, houve uma reação química e houve uma contração. Isso quer dizer que o volume inicial da mistura dos reagentes é maior do que o volume dos produtos. Quer dizer, se houve uma contração, quer dizer que o volume final vai ser menor que o volume inicial. Tá bom. O volume depois da combustão é de 310 centímetros cúbicos, na mesma temperatura e pressão. Quer dizer que o volume, ao final da reação, é de 310 centímetros cúbicos. Tá bom. Esse volume se reduz a 150 centímetros cúbicos quando a temperatura passa a 27 graus. A pressão normal. Destes 3.000 sobre 38 centímetros cúbicos a 27 graus e pressão normal são absorvidos por KOH. O KOH, hidróxido de potássio, ele é um absorvedor de gás carbônico, CO2, tá bom? E 1.200 sobre 38 centímetros cúbicos a 27 graus e pressão normal são absorvidos pelo ácido pirogálico, absorvedor de oxigênio em excesso. Bem, o que ele está dizendo é o seguinte: você vai colocar o ácido pirogálico e ele vai reagir com o oxigênio que sobrou. Então, ele é um absorvedor do oxigênio em excesso. A pergunta é: qual é a proporção em número de mols para a mistura a 107 graus e pressão normal, na mesma ordem que as substâncias da mistura foram inicialmente apresentadas? Tá bem? Aqui é uma pequena observação. Isso não vinha no exercício, mas foi colocado para você compreender melhor. Assim, um eudiômetro é um dispositivo de laboratório que mede a variação no volume de uma mistura gasosa, após uma alteração física ou química. Tudo bem? Então é só para você saber o que é um eudiômetro. É simplesmente um medidor de volume, tá bom? Vamos resolver. Então, vamos lá. O primeiro passo é você escrever as reações químicas. Então, quais são as reações químicas que vão ocorrer? São reações de combustão, reação com oxigênio. Então, a primeira reação vai ser C2H2 mais 5 meios de O2 vai dar 2 CO2 e uma água. Tudo bem? Então, você tem agora, que quantidade você tem? Não sei. Vamos supor que você tenha X mols de C2H2. Então, quantos mols de oxigênio vão reagir? 2,5x. Quantos mols de CO2 vão se formar? 2x. Quantos mols de água vai se formar? 1x. Essa é a primeira reação. A segunda reação é C2H4 mais O2. A reação completa é o seguinte: se você errar no balanceamento da equação, perdeu a questão. Não tem nem como chorar depois. Então vai ficar assim: C2H4 mais 3O2 vai dar 2CO2 mais 2 águas. Se você chamar de Y a quantidade de C2H4, então vai ficar assim: 1Y reage com 3Y, aí vai dar 2Y de CO2 mais 2Y da água. Depois, a reação do hidrogênio.
hidrogênio mais meio de O2 vai dar H2O. Então a proporção é 1 para meio para 1. Se você chamar de Z mols, Z moléculas, você vai ter Z mais 0,5 Z do O2 e no final vai dar Z de água. Tudo bem? Então, eu fiz as reações e chamei de X, Y e Z as quantidades de C2H2, C2H4 e de hidrogênio. Tá bom? Bem, agora vamos fazer a contração. A contração quer dizer o seguinte: a soma dos volumes iniciais deve ser maior que os volumes finais. Ou seja, a diferença deve ser igual a 30. Então, vejamos. Vamos somar todos os volumes iniciais. Você vai ter assim, X mais 2,5x, são os dois reagentes na primeira reação, mais 4y, quer dizer, y mais 3y vai dar 4y, mais z, mais o oxigênio em excesso e mais o nitrogênio que não reagiu, tá bom? Agora, os produtos. Bem, na primeira reação deu 2x mais x, mais 2y mais 2y, mais z, mais o oxigênio em excesso, que o excesso é a parte que não reagiu, vai repetir no final. E o nitrogênio também. A diferença entre a soma dos volumes iniciais ou do número de moléculas iniciais, vamos considerar assim volumes, porque a proporção em volume é a mesma proporção em número de mols ou número de moléculas. Essa diferença entre os reagentes e os produtos deu 30, tá bom? Então vamos trabalhar mais um pouquinho esses números aí. Na hora que você fizer essa subtração, você vai encontrar o seguinte: 0,5x mais 0,5z é igual a 30. Tudo bem? Colocando o 0,5 em evidência, você vai ter assim, 0,5 vezes x mais y é igual a 30. Bom, na hora que você passar o 0,5 dividindo, você vai ter a primeira relação importante. X mais z é igual a 60. Guarda esse número, você não sabe quanto vale x, quanto vale z, mas é uma primeira relação importante. O problema fala que o volume depois da combustão é de 310 centímetros cúbicos, na mesma pressão e temperatura. Então, veja bem, nós podemos estabelecer agora mais uma nova relação, ou seja, vou somar os volumes após a combustão. O que é que nós temos após a combustão? 2x da primeira reação mais x, mais 2y mais 2y, mais z, mais O2, que sobrou, o excesso de O2, e mais o nitrogênio, que também vai aparecer no final. Isso aí deve ser igual a 310. Muito bem, vamos fazer essas continhas aí. 2x mais x dá 3x, 2y mais 2y dá 4y, mais z, mais O2, mais N2, isso vai ser igual a 310. Guarda essa outra relação aí. Agora vamos fazer a redução de temperatura, tá bom? De 107 graus para 27 graus. Agora, quando você vai baixar a temperatura para 27 graus, o que vai acontecer é que a água vai passar para o estado líquido. Então, ela vai sair do sistema gasoso. Então, os gases vão diminuir o volume e X litros de água que havia quando estava a 107 graus, agora eles vão desaparecer. Tudo bem? Então, a água vai se liquefazer. O volume, então, que sobra para os gases vai ser igual a 150, depois que a água foi liquefeita. Agora, vamos fazer qual vai ser o novo volume dos gases sem a água. Bom, você tem assim, você vai ter uma contração, porque saiu de 107 para 27 graus, então você abaixou a temperatura. Bom, vamos passar a temperatura para a escala Kelvin. Essas temperaturas eram 107 graus e 27 graus. Então, 27 graus corresponde a 300 Kelvin. 107 graus corresponde a 380 Kelvin. Veja bem a operação que foi feita. Depois que a reação ocorreu, o cara abaixou a temperatura. Então, vamos considerar assim. E o volume dos produtos restou apenas 150 centímetros cúbicos. Então, 150 centímetros cúbicos é o volume dos produtos sem a água, a temperatura de 27 graus. Mas o problema começou a 107 graus. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena conversão. Então, isso aí foi colocado para você se atrapalhar mesmo. Quer dizer, o cara abaixou a temperatura, mas você tem que voltar à temperatura inicial para você continuar valendo as relações que já foram estabelecidas. Então, eu vou transformar temperatura de 27 graus para 300, 107 graus para 380, e agora eu vou aplicar a lei de Charles, que relaciona volume e temperatura. Fica aí assim, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vou considerar o V1 como sendo
27 graus Celsius. Então vai ficar assim, 150 centímetros cúbicos sobre 300 Kelvin, que é o 27 graus Celsius. Vai ser igual ao volume V2, que era o volume original, né? Sobre 380, sem a água agora. Então vai ficar assim, V2 faz a regrinha de 3, vai ser igual a 190 centímetros cúbicos. Agora que a água foi retirada, dá para saber qual era o volume de água, porque era 310 no total. Menos, agora só sobrou 190. Então quer dizer que 310 menos 190 vai ser igual a 120 centímetros cúbicos, que era referente à água. Bem, mas o que nós temos de água? Dá uma olhada nas equações. É um x, 2y e um z, certo? Essa água ainda está a temperatura acima de 100 graus, estava a 107 graus. Então, isso aí vai ser igual a 120. Agora eu tenho uma nova relação. X mais 2y mais z é igual a 120. Agora, vamos ver um dado que se refere ao gás carbônico. Porque aí o programa fala assim, destes, quer dizer, daqueles 150 centímetros cúbicos, ele coloca assim, destes, 3.000 sobre 38, ele colocou na forma de fração, centímetros cúbicos a 27 graus, pressão normal, são absorvidos pelo KOH. Então, quer dizer que o KOH, o hidróxido de potássio, é uma base que reage, então, com o gás carbônico. Então, ele está fornecendo quanto de gás carbônico, então, foi retirado. Então, vamos fazer o cálculo. Aí você vai fazer da seguinte maneira. Você, de novo, vai aplicar a lei de Charles. Agora, para o seguinte gás aí, para o gás carbônico. Então, vai ficar assim. A temperatura era 27, né? Depois que você esfriou, e depois você vai ter que voltar para 107, que é a temperatura original. Então vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Qual que é o volume V1? É 3.000 sobre 38. Esse aí é o volume, colocou 3.000 sobre 38 centímetros cúbicos, tá certo? Sobre a temperatura inicial, 300, que é o 27 graus Celsius. Isso vai ser igual a V2 sobre 380, que era a temperatura original. Faz essas continhas, você vai achar exatamente o volume de 100 centímetros cúbicos. Esse é o volume do gás carbônico, 100 centímetros cúbicos. Tá bom? Quanto gás carbônico, então, nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos 2x da primeira equação. Nós temos 2y da segunda equação. Logo, nós chegamos à seguinte expressão. 2x com mais 2y, é o gás carbônico, né? É igual a 100, que acabamos de achar. Então, se 2x mais 2y é igual a 100, então, dividindo tudo por 2, vai ficar x mais y igual a 50. Essa aqui é a quarta equação envolvendo x e y. Vamos guardar essa relação. Agora, a gente vai determinar quanto tem de oxigênio, porque ele está dizendo que o ácido pirogálico é um absorvedor de oxigênio em excesso. Então, ele vai agora calcular quanto de oxigênio havia de excesso e que foi absorvido pelo ácido pirogálico. Beleza? Vamos de novo aplicar a lei de Charles, que é o seguinte, vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Veja bem que quando ele abaixou a temperatura, eu estou considerando agora como a temperatura inicial como 27 e como a temperatura final 107, que é a temperatura que me interessa para comparar com os dados iniciais. Então vai ficar assim, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, então vai ser 1.200 sobre 38 centímetros cúbicos. Isso aí corresponde ao volume de oxigênio que foi absorvido. Sobre a temperatura 300, que é o 27 graus Celsius, vai ser igual a V2 sobre 380. Então, quer dizer que o volume V2 vai ser igual a 40 centímetros cúbicos e esse volume é a quantidade de oxigênio em excesso. Nesse momento, eu já tenho várias equações e eu acho que já dá para a gente fazer alguma coisa. Então, a primeira equação que a gente obteve foi essa aqui, ó, x mais z igual a 60. A segunda equação que nós encontramos foi x mais y igual a 50. Depois, nós encontramos o seguinte, agora, assim, x mais 2y mais z igual a 120. Mas nós já sabemos que o x mais z é igual a 60. Então, ficou assim, 2y mais 60 igual a 120. Desloco 60 para o outro lado, vai ficar 120 menos 60, que dá 60. Divide por 2 vai ser igual a 30, quer dizer que y é igual a 30. Daqui para frente vai ser tudo mais fácil. Você vai ver. Porque eu sei que x mais y é igual a 50, mas eu já sei que o y é 30. Então vai ficar assim, x mais 30 igual a 50.
Logo, x é igual a 20. Bom, se você já sabe que o x é igual a 20, então vai ficar x mais z igual a 60, ou seja, 20 mais z igual a 60 e o z igual a 40. Tá bom? E agora vamos acabar descobrindo qual é a quantidade de nitrogênio que estava presente na reação desde o início e não reagiu. Então ficou assim, 3x mais 4y mais z mais O2 em excesso mais N2 é igual a 310. Beleza, então vai ficar agora 3x vai dar 3 vezes 20, mais 4y vai dar 4 vezes 30, mais z, que é igual a 40, e mais 40 do excesso de oxigênio, e mais o nitrogênio vai ser igual a 310. Bem, na hora que se fizer essas continhas aí, o nitrogênio vai ser igual a 50. Agora, estabelecendo a proporção C2H2 para C2H4 para H2 para N2. A proporção é essa aqui, 20 para o C2H2, que é o acetileno, está para 30, que é o etileno, C2H4, ou eteno, né? Mas está para hidrogênio, H2, para 40 e nitrogênio para 50. Então, beleza? Dá para cortar um zero aí tudo e você vai obter a proporção nos menores números inteiros. Seria 2 para 3 para 4 para 5. Tudo bem? Então, esse é um probleminha assim que foi trabalhado com um texto meio enrolado para você se perder no meio do texto. Mas, no final das contas, você está sempre aplicando as equações dos gases. Elas são simples, mas quando elas são reunidas, às vezes elas podem confundir um pouquinho. Tá bom? Agora, bom trabalho para vocês.